Glória a Deus, quantos estão felizes com Jesus aí? Dá um amém bem forte aí. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 11. Hoje é um domingo que, conforme a tradição, né, são aí 2 domingos antes aí da Páscoa. E nesse período aconteceram algumas coisas no ministério de Jesus, que está registrado nesse capítulo, da qual nós vamos ler. Eu quero fazer a leitura um pouco extensa. Muitos aqui talvez tenham esse texto até meio que decorado, mas eu aprendi com o meu pastor que é muito bom a gente ler a Bíblia na hora da pregação, porque se a mensagem for ruim, pelo menos a leitura do texto salvou a noite. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então a gente vai fazer aqui uma leitura desse texto, para que a gente possa meditar naquilo que Deus quer falar essa noite. O tema que Deus colocou no meu coração é que quando tudo parece perdido, Jesus ainda é a vida. Quando tudo parece perdido, Jesus ainda é a vida. Quantas vezes nós chegamos em algumas situações em nossa vida que tudo está perdido? A vida não faz mais sentido por causa de algumas situações que acontecem. E a verdade é que a nossa limitação, ela nos prende a enxergar o horizonte, da qual só o Senhor está vendo. E muitas pessoas, por causa disso, tomam decisões completamente descabidas e contrárias àquilo que Deus tem planejado para ela. Há pessoas que às vezes entram em declínios, como depressão e muitas outras coisas, simplesmente pelo fato de que não há mais esperança. Pelo fato de que não há mais esperança. A esperança é algo que nos alimenta e nos faz avançar. Lembra do Elias? O Elias chegou uma hora que ele parou debaixo de uma árvore e ele pediu a morte, porque a única coisa que vinha na cabeça dele é que a perseguição ia matá-lo, que Jezabel ia destruir ele. Era a única coisa que ele enxergava. E quando ele pede a morte, a Bíblia diz que um anjo chega até ele, leva para ele o pão e diz para ele: come e segue. E quando ele se encontra com Deus na caverna, ele ainda não tinha esperança. Ele achava que estava sozinho, mas o Senhor o alerta dizendo: ei, você não está sozinho. Ainda há 7.000 servos fiéis que não se dobraram a Jezabel, que não se entregaram. E o medo dele, que era de morrer, foi tão atendido por Deus, que segundo a Bíblia, ele não morreu. Uma carruagem de fogo desceu, pegou e levou ele para o céu, para a glória de Deus. Que coisa tremenda, né? Então, quando as circunstâncias nos envolvem num ambiente onde não há esperança, nós temos um Jesus que, mesmo quando tudo parece perdido, ele ainda é a vida. Repita comigo assim: Jesus é a vida. Amém? Todo mundo encontrou aí? Essa enrolação toda foi para dar tempo para você encontrar. João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora,
Amava Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? E respondeu Jesus: não são 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque veio a luz desse mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, você dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrer com ele? E chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém, e muito dentre os judeus tinham vindo com Marta e Maria, para as consolar a respeito do irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar, ou de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição nos últimos dias. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se. E chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a levantando depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar e estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a consolavam, agitou-se o espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste? E eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? E Jesus, agitando novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus tirar a pedra, e disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas
Assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, e tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto em um lenço, então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Até aqui. Irmãos, esse texto, ele é muito conhecido, mas eu quero chamar a atenção para vocês no momento em que ele acontece. Jesus, ele já estava fora da cidade, distanciado da cidade. Já havia entre os seus discípulos um medo de que Jesus fosse apedrejado por causa de tudo que ele já fazia, dos milagres e toda a fama que ele tinha. E de repente ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente. Ele não recebeu a notícia que Lázaro estava morto. Lázaro estava doente. E nesse momento Jesus não vai, ele só vai depois, em algum outro momento. Mas o que me chama a atenção, que os irmãos conhecem a história, é que quando Jesus ele decide ir, ele deixa claro para os seus discípulos que Lázaro estava morto e que ele iria despertar. E disse: olha, Lázaro morreu e nós vamos até lá despertá-lo desse sono. Jesus, aquele momento foi um momento muito propício, porque ele ainda fala assim que é bom que eu não estivesse lá, porque essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado. Mas também tinha uma relação muito grande para aquilo que o Senhor já ia fazer pouco tempo depois, que era o momento da sua própria ressurreição. A ressurreição de Lázaro, ela acontece pouco antes da ressurreição do próprio Jesus. Quando nós olhamos para os milagres relatados na Bíblia, o próprio João, ele faz questão de dizer que aquela festa de casamento, da qual ele transforma a água em vinho, foi o seu primeiro milagre. Iniciou assim, os milagres de Jesus, numa festa de casamento. E quando nós olhamos para a narrativa aqui dos textos, esse é um dos últimos milagres de Jesus. Há quem diga que é o último, mas tem um outro que acontece depois lá no Getsemane, que é quando o Pedro vai lá e corta a orelha do Malco e Jesus, ele vai de volta. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa ressurreição tem uma conexão com a ressurreição do próprio Jesus. O que nós aprendemos de início aqui é que aquele homem, quando foi ressuscitado dos mortos, ele ressuscitou para viver um pouco mais essa vida, para viver um tempo mais nesse mundo, para dar um pouco mais de alegria à sua família, que estava entristecida. Olhando para a questão dele, ele simplesmente, agora, ele tem a experiência de que com certeza iria acontecer com ele de novo na frente, porque Lázaro iria morrer depois novamente. A Bíblia não registra isso, mas a gente sabe disso. Mas Jesus, quando no dia da Páscoa, ele se entrega à morte na cruz, e ele ressuscita depois do terceiro dia. E quando isso acontece, é para a eternidade. E eu quero dizer para você, queridos, que a ressurreição de Jesus lá na Páscoa, lá no domingo da Páscoa, é a esperança que temos da vida eterna.
É isso que a Bíblia nos ensina. Só que o que eu quero trazer aqui para os irmãos é que tem uma questão muito importante, algumas coisas muito importantes que eu queria trazer para vocês aqui, com relação a esse texto. Porque nesse texto Jesus ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Então quando ele está ali para operar esse milagre, ele já anuncia: eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, quando chega nesse nível, fica claro para quem está presente que não há nada impossível. E era tão propícia a situação, porque havia um costume entre os judeus que, quando morria um ente querido, as pessoas vinham e ficavam durante dias com aquela família de luto para chorar com eles. Tanto é que a Bíblia diz que quando Maria chega até Jesus, ela chega também aqueles que estavam com ela, chorando com ela. E olha que já fazia 4 dias que havia se sepultado. E eles estavam ali, reunidos, chorando, enlutados por aquela situação. E se tornou muito propício porque havia uma multidão lá. E Jesus chegando, mais pessoas também se agregam. Onde Jesus estava, pessoas também se chegaram e puderam ver aquele grande milagre. Puderam experimentar aquele grande milagre. Uma outra questão que sempre me chama a atenção nesse texto é a guerra que os discípulos travam com o próprio Jesus antes dele chegar lá. Porque eles falam: Senhor, vamos voltar para aquele lugar para sermos apedrejados. E ele diz: não, ele está dormindo, nós vamos despertar. Mas se ele está dormindo, então está tudo bem, não precisa voltar lá. E Jesus fala: não, ele morreu. Eles saem e acompanham Jesus nessa trajetória, mas eles não queriam estar. Há alguns momentos na minha vida e na sua vida que Jesus nos chama para fazer coisas, para estar com Ele em alguns lugares que a gente olha e não quer estar. Há alguns momentos na nossa vida que Jesus ele te dá uma direção e fala assim: ei, você precisa fazer tal coisa. E você: mas no meu coração eu não quero estar. Se aqueles homens não tivessem ido com Jesus, teriam perdido a oportunidade de vivenciar um dos maiores milagres que Jesus fez. A obediência, a fala e a direção que Jesus nos dá, nem sempre é claro aquilo que vai acontecer lá na frente. Os discípulos não tinham muita certeza do que ia acontecer. Como assim? Eles começaram a falar uns com os outros: nós vamos também para morrer com ele lá. Mas eles iam para presenciar a ressurreição de alguém que havia 4 dias já estava morto. A ressurreição de Jesus, ela confirma que Ele é a vida eterna. Romanos 6, 9 diz assim: olha, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Uma vez que Jesus passa pela morte, e ele vence a morte não tem mais domínio sobre ele. E ele faz isso por mim e por você. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, uma observação também, nesse contexto, era a crise também que gera no coração de Maria e de Marta. E me chama a atenção na frase delas, que quando elas veem Jesus, eu acho muito interessante isso. Elas dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí a gente olha, depois que a gente conhece todo o texto, a gente fala: olha, para você ver que fé fraquinha, né? Não é? Poxa vida. Porque a gente olha e fala: poxa vida, Jesus está ali, Ele vai ressuscitar.
Mas se você olhar por outra ótica e entender o ambiente que ela estava em primeiro lugar, ela estava num ambiente caótico para ela, irmãos. Um ambiente de crise. E no momento da crise, conseguir enxergar o milagre é um negócio complicado. Só quem tem fé pode enxergar isso. E quando ela usa a expressão, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela está claramente expondo uma fé gigantesca em Jesus. Ela estava dizendo assim: o Senhor tem o poder para não permitir que o meu irmão morra, mesmo se a enfermidade for mortal. Quantos de nós têm exercido fé dessa forma? E aí quando ela chama a irmã chega até Jesus e repete a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Imagino eu que isso deveria ter sido uma boa conversa delas. Inclusive para chamar Jesus, elas devem ter se falado, e essa frase deve ter saído entre elas: tenho certeza que se ele chegar aqui, o nosso irmão não vai morrer. Ele lá enfermo na cama. Eu imagino que elas, quando conversavam, decidindo: vamos mandar chamar Jesus, vamos mandar chamar o mestre. Eu tenho certeza que elas estavam olhando uma para a outra: é só ele chegar aqui, porque se ele chegar aqui, Lázaro não vai morrer. Mas o que me chama mais atenção ainda é que Lázaro morreu. Vamos isolar a ideia de que Jesus depois ressuscitou ele, amém? Mas vamos ficar só nesse limite de que ele morreu, já estava 4 dias enterrado, já cheirava mal, porque isso tudo era uma realidade. Mas ainda olhamos para elas, dizendo para Jesus o quê? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas continuam dizendo que eu ainda creio no Deus que eu sirvo. E a Marta ainda acrescenta na fala dela, nós lemos aqui: mas eu sei que se o Senhor der uma ordem, se o Senhor falar alguma coisa pode acontecer. Eu entendo que a fé dessas mulheres era uma fé que agrada a Deus. Porque a fé que agrada a Deus é aquela que continua de pé, mesmo quando Lázaro já morreu. Qual é essa jargão do pregador? Qual é o seu Lázaro nessa noite? Todo pregador gosta de falar isso, né, pessoal? Mas é porque dá certo, não encaixa. O que na sua vida já morreu e que talvez já arrancou a fé que está dentro do teu coração? A pergunta também é não apenas qual é o Lázaro que você trouxe para a igreja hoje, mas se você já abandonou ou se ainda continua crendo que Deus pode fazer alguma coisa sobre ele. Jesus chegou, amém? Amém ou amém? Amém. Jesus chegou. E o mais importante é que nós aprendemos nesse momento que nem sempre Deus vai agir no meu ou no seu tempo. Nós temos um problema, irmãos. Nós temos um problema com esse negócio de tempo. Porque Jesus foi chamado na hora certa. Pelo menos dentro da visão de Marta e de Maria, mas veio na hora errada, pelo menos dentro da visão de Marta e de Maria. Mas Eclesiastes 3:11 diz que tudo ele faz formoso no seu tempo. Tudo ele faz no seu tempo. O Senhor não está atrasado. Fala para o irmão que está do seu lado assim: o Senhor não está atrasado. Ele não está atrasado. A nossa fé é que é limitada. A nossa fé é que é
limitada ao tempo e ao espaço. Aquilo que nós vemos, ela diz muito, às vezes, sobre a nossa fé. Hebreus 4,15 diz assim: olha, temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. A Bíblia diz que quando Jesus chegou e ele viu Maria chorando, Marta chorando, as pessoas chorando, a Bíblia diz que Jesus também chorou. Ele foi também chorar com elas. O Senhor, sim, Ele se compadece da situação dos teus servos. O Senhor se compadece da situação em que nós entramos, mas muitas das situações foram nós mesmos que criamos elas, que permitimos que elas viessem sobre a nossa vida. E o mais interessante é que mesmo nas situações onde nós permitimos que venha sobre a nossa vida, o Senhor se compadece. Imagine uma situação dessa, em que elas não tinham nenhuma ação sobre aquilo, em que uma doença, uma enfermidade chegou na casa delas e estava levando ali a pessoa mais amada dentro da casa delas, e elas estavam desesperadas com aquilo. Jesus se compadece. Jesus também diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. O que eu entendo? O que eu entendo com isso, irmãos? Quando ele chega, e aí ele diz para elas assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu entendo que a fé que muitas das vezes nós temos é baseada apenas naquilo que Deus pode fazer. A fé que elas estavam colocando ali, talvez elas estavam aprendendo um novo ambiente de fé para elas. Era uma fé de que havia um Jesus, o Senhor, o Mestre, o Filho de Deus, que estava ali com eles, que podia ressuscitar Lázaro, que podia curar Lázaro. Mas não é apenas sobre o que ele pode fazer, mas sim sobre quem ele é. Porque ele não disse assim: eu vim ressuscitar. Ele diz: eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. A fé, a minha fé, ela deve estar pautada no caráter de Cristo, e não apenas naquilo que ele pode fazer. A fé naquilo que ele é. A fé naquilo que ele é sobre nós. Pastor, como que eu vou entender isso? Eu gosto de usar algumas ilustrações, alguns textos bíblicos para entender isso. O próprio Jesus, quando ele diz para Pedro para lançar as redes, olha, lança as redes. E Pedro diz assim: não adianta, pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas ele diz o que? Sobre a tua palavra. Basicamente ele está dizendo isso. Diz assim: olha, o que pode acontecer aqui eu não sei, mas eu sei quem você é, e eu vou obedecer a tua palavra. Sobre a tua palavra eu lanço as redes. E graças a Deus que ele obedeceu, que ele pôde experimentar um grande milagre. Muitas das vezes na nossa vida a gente olha para as circunstâncias e quer que Deus dê para nós um mapa daquilo que ele vai fazer, e ele não vai dar. Eu ouvi uma frase interessante uma vez. Uma pessoa disse que, acho que foi um corte de vídeo da internet, uma pessoa estava contando um testemunho, e segundo ela, era uma mulher, eu não lembro o nome, mas ela disse que Deus falou com ela e com o esposo que eles tinham que ter uma atitude de fé. E a frase que Deus falou para eles: primeiro você dá um passo e depois eu coloco o chão para você pisar. Eu falei: uau, essa aí é boa. Imagina você lá no alto de um edifício, porque se falar isso aqui, meu irmão, é fácil. Daqui ali o tombo é pequeno, talvez nem caia.
Mas imagine você no alto de um edifício, e aí Deus falar assim: dá o primeiro passo, depois eu pego o chão para você pisar. Então muitas das vezes, irmão, nós precisamos ouvir e caminhar, ouvir a ordem do Senhor. Lembra o que o Senhor disse para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marchar para onde, Senhor? Aí começam as perguntas, né? A gente vai fazer essas perguntas. Marchar para onde, Senhor? Você não está percebendo? Na nossa frente tem um mar. E atrás de nós está Faraó com todo o seu exército. Não tem para onde marchar. Nós somos muito bons de argumentos, não é? E a gente traz esse monte de argumentos. Quais são os argumentos que você tem dado para Deus naquilo que Ele tem te chamado? O Senhor tem te chamado a dar um passo em direção a Ele. E o que você tem feito? Porque o que revela a minha fé não é o que eu digo, é o que eu faço. Não é o que eu digo, é o que eu faço. O que eu falo é bonito. O que eu falo é lindo, irmão. A gente aprende a falar um monte de coisa bonita. Mas o que eu estou fazendo? Diga ao povo que marche, Moisés. Irmãos, eles estavam acampados. Para marchar, a gente tinha que avisar todo mundo: se prepara, pega as coisas, põe a roupa, pega o menino, põe do lado. Não é assim? Não era um negócio assim, apenas de dar um passo. Diga ao povo que marche, Moisés. O Senhor está dizendo para você hoje: marcha. Para onde, Senhor? Lembra Gênesis 12? Deus chama Abraão e fala: vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, é fácil, pastor. Pegar o carro e... O homem era rico, irmãos. Ele tinha gado, ele tinha empregado, ele tinha... Imagina um fazendeiro, tudo que você pensar, extremamente rico. E a saída dele era catar tudo que ele tinha e sair. E a Bíblia diz lá em Hebreus que ele saiu sem saber para onde ia. É esse tipo de fé que os crentes têm que viver, que nós temos que viver. O Senhor quer despertar a tua fé para que Lázaro ressuscite na sua vida hoje. O Senhor quer despertar a sua forma de crer, porque eu tenho certeza que você entrou por essa porta porque você crê em Jesus. Eu tenho certeza que você entrou por essa porta porque você sabe que Ele pode ressuscitar morto. Você não tem dúvida que Ele pode fazer isso, senão você não vinha nem aqui. Agora comprova a sua fé com um passo naquilo que Deus está te chamando, naquilo que Deus está te colocando para fazer. Creia no caráter e não só na solução do problema. Crer é confiar mesmo sem ver. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. A quarta coisa que eu quero falar aqui hoje, quando Jesus diz assim: Lázaro, sai do túmulo, sai para fora. Ele chama a vida pelo nome. Ele chama a vida pelo nome. Ele diz: Lázaro. O cara estava morto, mas ele falou para o morto: Lázaro, sai daí, venha. A autoridade que Jesus tem sobre a morte é uma autoridade que eu e você também temos, porque a Bíblia diz que Ele está comigo e está contigo até o fim. Até o fim. Você pode sim lá na tua casa pôr a tua mão e repreender, expulsar. Mas uma coisa importante que eu aprendo aqui também é que Jesus ele diz para remover o quê? A pedra. Na ressurreição de Jesus, a
pedra não é movida por mão de homens, mas na ressurreição de Lázaro, sim. E quem moveu a pedra na ressurreição de Lázaro não foi Jesus, foram as pessoas que estavam no velório. É quem está observando a morte. Lembra que eu falei que você tem que dar um passo? Imagina a loucura. Alguém chega e manda tirar a pedra. Eu não estou dizendo que é para fazer isso no sentido literal, sair e ir lá agora. Não, não é isso. Eu estou querendo dizer que há um princípio espiritual, porque existem muitas pedras colocadas sobre aquilo que é vida, porque nós deixamos morrer e agora nós achamos que não tem mais solução, mas o Senhor está dizendo, é você que tem que tirar a pedra. Que pedra é essa, pastor? Que pedra é essa? Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você que já é crente, já tem uma certa caminhada, já conhece Jesus há um certo tempo, o que você vivia com Deus, fazia na presença de Deus, e que você não faz mais? Talvez você se lembre de alguns milagres que você vivenciou lá no passado, mas você hoje não ora mais com a mesma intensidade nem com a mesma quantidade que você orava no passado. Sabe o que é isso? É a pedra na porta do sepulcro. Talvez você nem jejua mais. Talvez você não tenha mais desejo de participar de tempos de oração. Talvez você não deseja mais ler a palavra de Deus. Essas são as pedras que estão na porta do sepulcro. E lá dentro tem um defunto que está fedendo. O que o Senhor quer fazer hoje conosco, irmãos, é nos alertar que essa pedra precisa ser retirada. Porque retirar a pedra é a função nossa, mas dar a vida é o poder que emana dele. Porque Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição sobre aquilo que você está deixando de viver. Ele é a ressurreição sobre os sonhos que você deixou de sonhar. Ele é a ressurreição sobre os projetos que você deixou na vida. Ele é a ressurreição sobre aquilo que todos que estão ao redor olhando diz que não tem mais solução. Mas há um Deus que não depende de ninguém para fazer um milagre na sua vida. Há um Deus que não depende do que o mundo oferece para poder fazer um milagre na sua vida. Como pode a vida voltar a uma pessoa depois de 4 dias? Se Deus enviar o Espírito lá novamente, a vida vai voltar e o Senhor vai restaurar em nome de Jesus. Amém? Efésios 2,5 diz assim: olha, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Por fim, irmãos, como que está a sua esperança para hoje? Coloque-se de pé, eu quero... Essa mensagem eu quero que você reflita. Mas eu quero ter um tempo aqui de oração com os irmãos.